Bom dia, pessoal. Mais uma aula de hoje. Eh, Obrigado mais uma vez pelo convite pelo SSD, Dr. Idalessio, Dr. Celestino e toda a sua staff. Então, mais uma aula aqui com o Dr. Érico. Espero que vos possa passar mais um tópico e mais informações sobre os temas de hoje, ionograma e gasometria. Começo assim pela bibliografia que eu mais utilizo, fundamentalmente pelo Tratado de Fisiologia Médica, 11ª edição, que é o Guyton. Porém, tenho feito também algumas pesquisas sobre a semiologia médica do São Celeno Porto, medicina interna, PubMed e pronto, várias fontes do conhecimento que todos vocês podem acessar pelas plataformas de pesquisa. Pronto, então, o nosso tema de hoje, para começarmos as nossas aulas de cursos que vão ficar disponíveis na nossa plataforma e que vocês poderão acessar sempre que se sentirem interessados. Nós não podemos falar do ionograma antes de passarmos para a nossa atualidade, né? Todo mundo sobre um estresse profundo, tempos difíceis, tempos que a gente provavelmente nunca mais vai esquecer, como todos os pesquisadores, todo o pessoal vai falando que pela primeira vez em nossas vidas estamos a enfrentar um período como esse. E vai lá, o Covid-19 veio realmente para mudar muita coisa, nos fazer pensar muita coisa e, sobretudo, aumentar e acelerar a nossa formação e, a gerir o conteúdo de informações no campo da medicina e não só mesmo no campo das grandes tecnologias. E é por isso que nós estamos hoje aqui presentes, porque veio ajudar a fazer com que o SSD também existisse. O coronavírus, a doença de 2019, causada pelo SARS-CoV, um grupo de coronavírus, né? Porém novo, e gostaria de começar assim com alguns pontos importantes. Que é uma pandemia mundial, nesse caso, afetando todos os continentes à volta do globo, responsável por uma mortalidade importante, afeta principalmente a função respiratória, potencialmente responsável do síndrome de estresse respiratório agudo, que é o que mais tem levado a, aos grandes estresse nos hospitais e a grande demanda que tem havido, porque depois de estarmos infectados e termos alguma comorbidade, então facilmente podemos chegar a desenvolver essa doença muito grave que afeta o sistema respiratório. A prevenção passa prioritariamente pela aplicação ou implementação de 5 medidas de barreira e do confinamento. As 5 medidas de barreira que mais temos ouvido falar, a lavagem das mãos, a manutenção de uma distância de segurança, pelo menos, ou no mínimo de 1 metro, o porte obrigatório da máscara, dentro dos transportes públicos, estabelecimentos públicos e lugares fechados. Temos também a espirrar, uma das outras medidas muito importantes, mas que por acaso não se ouve muito e não se vê muito as pessoas a falarem, é espirrar ou tossir sobre o nosso cotovelo, como aprendemos muitos de nós ainda na Faculdade de Medicina, e tossir ou espirrar sobre um guardanapo, sobre um lenço, né? Um lenço pessoal.
Pronto, e a medida mais difícil, eu acho que, de uma maneira geral, é o confinamento. Nesse momento, a Europa enfrenta a segunda vaga e tem havido taxas, números de infectados e que dão entrada às urgências e, consequentemente, alguns vão para os cuidados intensivos. Aumentou imenso nessa segunda vaga e, portanto, estamos no segundo confinamento também. E voilà, isso aqui não vai ser fácil, mas um confinamento já menos duro do que foi o primeiro. Mas pronto, temos ouvido notícias alentadoras, já temos mais de 52 vacinas a serem testadas contra o Covid-19 em seres humanos. Uma com 92% de eficácia pela Pfizer, a farmacêutica alemã, mas que provavelmente acho que foi adquirida pelos americanos, tem 90% de eficácia, e a Rússia e a China têm uma vacina já com 92% de eficácia, né? Embora precisamos de mais estudos, de um aumento da eficácia, porém já muitos líderes, muitos governos a nível da Europa, sobretudo, já estão a pedir uma fabricação acelerada e a comprarem milhões e milhares de doses para começarem com a vacinação nos próximos tempos. Pronto, o ionograma é uma análise que consiste em medir os níveis de eletrolitos no organismo. Ele é mais comumente realizado no sangue, porém nós podemos usá-lo ou pedir esse exame através da urina ou do fluido cerebroespinal, ok? Bom, a homeostase, osmose e osmolalidade são termos que, quando nós falamos sobre ionograma, sobre o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, não podemos nos esquecer de citar para que tudo funcione bem a nível do nosso organismo. Nós temos que estar diante de um nível de homeostase seguramente. E pronto, a célula, nós mexemos os braços através dos nossos músculos, pensamos através do nosso cérebro, vemos através dos olhos, mas tudo isso é graças a um equilíbrio muito grande que existe no meio, no meio intracelular, entre o meio intracelular e o meio extracelular. Portanto, a homeostase é isso, é um equilíbrio no organismo em que estamos diante de um organismo que funciona em plena, em condições plenas de saúde, em um meio pleno de bem-estar. A osmose, fundamentalmente, é a movimentação de moléculas de água, né, de um meio para o outro, e a osmolalidade é mais é o controle da, da da solução, ou seja, a quantidade de solutos presentes numa solução. Solutos esses que nós vamos ver mais à frente, que são fundamentalmente proteínas, carboidratos e os íons que nós vamos falar hoje, os principais íons que fazem parte do, do, do nível, a nível celular, a nível do plasma e dos diferentes compartimentos de líquidos corporais. Pronto, aqui os tipos de ionograma, nós temos o ionograma a nível do plasma, da urina, e a nível do líquido cerebroespinal. A capacidade de gerar água livre está alterada nas seguintes circunstâncias: diminuição do filtrado glomerular, perda da capacidade tubular para diluir maximamente a urina, incapacidade para suprimir adequadamente a secreção hipofisária de hormona vasopressina. Uma urina completa, podemos pedir também a nível do laboratório. Bom, diferentes compartimentos líquidos no organismo, temos dois fundamentalmente,
o extracelular, plasma, líquido intersticial e transcelular, e o intracelular, que aporta uma maior quantidade de água, 65%, o extracelular com 35%. O intracelular está constituído pela soma do volume do líquido, okay, existente em todas as células do corpo. São mais de 3 trilhões de células que nós temos a nível do organismo. Imaginamos então a quantidade de líquidos presentes no nível do nosso organismo. A principal função dos eletrolitos é manter uma pressão osmótica do plasma, regular a distribuição de água do organismo, manutenção do pH fisiológico, regular a função cardíaca e muscular, participa das reações de óxido-redução e participam como cofatores enzimáticos. A distribuição dos eletrolitos a nível do fluido extracelular, aqui vemos sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, proteínas, ácidos orgânicos, fosfatos e sulfatos. Podemos aqui dividir os cations, sódio, potássio, cálcio e magnésio, são os principais cations. Os anions, cloreto, bicarbonato, proteínas, os ácidos orgânicos, fosfatos, sulfatos. Vamos reparar aqui que nós temos, deve existir, ok, a osmose, como já falamos, mas deve existir fundamentalmente esse equilíbrio entre anions e cations, ok? 154 mil equivalentes para todos os cations e a soma total dos anions, 154 mil equivalentes por litro, ok? Um desequilíbrio aqui sempre afetará o bom funcionamento do organismo. Potássio e os fosfatos, distribuição dos eletrolitos no fluido intracelular, fundamentalmente aqui temos os principais cations, os principais anions no líquido intracelular, potássio, magnésio e sódio. Potássio, principal cation no líquido intracelular, okay? E sódio, principal cation no espaço extracelular. Principais anions a nível intracelular, fosfatos, proteínas, bicarbonato e cloreto. Bom, quando solicitar um ionograma, ok? É um exame clínico, é uma análise clínica, é um exame laboratorial, o que a gente quiser. Muito pedido, ok? Muito solicitado e muito importante de se solicitar. Não temos que necessariamente ter alguma patologia específica, não existe uma patologia específica, ou patognomônica, alguma coisa que nos obriga a pedir um ionograma, ok? É um exame que é mandatório a muitas doenças e nos aporta muita informação, ok? E portanto, ambulatório, com um paciente normal, provavelmente nós não vamos ter a necessidade de solicitar um ionograma, porque um paciente normal, uma pessoa normal, não vai ter algum desequilíbrio a nível dos íons, a nível do meio interno, e portanto não vamos precisar então de solicitar. Já na urgência e emergências são sempre, devem ser pensados sempre, ok? Em diferentes patologias, como abdômen agudo, patologias que afetam o foro gastrointestinal, sistema gastrointestinal, em vários problemas como esses, na obstrução intestinal, em pacientes com colostomia, que sofreram alguma cirurgia a nível do abdômen, pacientes com algum distúrbio gastrointestinal, diarreia, vômitos, etc. E o Covid-19 também está agora dentro dessa grande lista de patologias que nos obrigariam a pedir um exame como o ionograma. Bom, aqui a sintomatologia mais frequente das várias alterações a nível do ionograma. Aqui temos, por exemplo, as principais alterações. Temos alteração do sódio, alteração do potássio, alteração do cálcio. Podemos ter alteração do magnésio também, alteração do cloreto, da concentração de ferro.
que muitas das vezes não aparece, mas também pode aparecer mesmo na gasometria também, e entre outros. E o sódio, principais funções do sódio, então, é o principal cation do fluido extracelular e responsável pela osmolaridade do plasma, muito importante. Regulador do volume extracelular, regulação potencial da membrana celular, ele também se responsabiliza. Participa no transporte ativo da membrana celular, auxilia na função do sistema e contração muscular, importante para a manutenção da pressão sanguínea, age na produção do ácido clorídrico estomacal e atua no transporte de aminoácidos. Como é que é regulado? O mecanismo de regulação do sódio é através do sistema renal, sistema renina-angiotensina-aldosterona, peptídeo natriurétrico arterial, que é produzido e secretado a nível a nível da câmara cardíaca, ok? As aurículas ou os átrios, e também é regulado pela dopamina. Bom, pelo mecanismo renal, vocês podem encontrar muitas informações e podem abordar melhor esse tema a nível do Guyton, ok? Não importa a edição, mas é mais ou menos assim. A artéria renal, a glicose, o glomérulo, urina inicial no túbulo, água, sais minerais compostos nitrogenados, ureia ácido e ácido úrico. Reabsorção da parte a nível dos túbulos contorcidos distais, que vão sempre tentar vão sempre absorver o máximo de sódio que puderem, sempre de acordo para manter sempre o equilíbrio entre a concentração de íons de sódio a nível do plasma, ou seja, o aumento, a diferença entre a presença e o aumento e a diminuição da concentração de íons de sódio a nível dos vários túbulos contorcidos, calça de L, etc. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, baixando a pressão sanguínea ou baixos níveis de sódio, haverá uma secreção de renina. Por sua vez, através da enzima do hormônio angiotensinogênio, se produzirá angiotensina 1, e através das enzimas conversoras de angiotensina, a angiotensina 2 será produzida, vai levar a uma vasoconstrição a nível do túbulo contorcido proximal e haverá reabsorção de sódio. A aldosterona, após ser produzida, também levará uma reabsorção a nível do túbulo contorcido distal e, consequentemente, a reabsorção de sódio. O desequilíbrio do sódio, ou seja, quando nós temos um desequilíbrio a nível da concentração de sódio, nós temos fundamentalmente a hiponatremia e a hipernatremia, ok? Então, na hiponatremia, são baixos teores de sódio plasmático, nós teremos níveis inferiores de sódio de 135 mmol por litro, e que pode ser uma hiponatremia hipervolêmica ou hipovolêmica. Hipovolêmica por diuréticos tiazídicos, perda de líquido hipotônico, depleção de potássio, deficiência de aldosterona, na cetoacidose diabética e na acidose tubular renal. A hiponatremia normovolêmica, que também não falei anteriormente, pela retenção aguda de água, retenção crônica de água, doença renal crônica, deficiência de glicocorticoides. Na hiponatremia hipervolêmica temos por edema, insuficiência renal, na insuficiência cardíaca e estados hipoproteicos. A hipernatremia, altos teores de sódio plasmático, acima de 145 mmol por litro, podemos ter com sódio total diminuído, com sódio total aumentado ou com sódio total normal. Okay? Sódio total diminuído, temos na desidratação, hipovolemia, com sódio total aumentado por iatrogenia fundamentalmente, ingestão de sódio, síndrome de Cushing, aumento de corticoides, reabsorção de sódio.
e com sódio total na diabetes insípida, quando temos uma afetação da hormona da vasopressina, né? Ou uma, na diabetes insípida, ok? Quando temos afetação da hormona antidiurética, secreção anormal do hormônio antidiurético. Bom, como determinar, a nível intra-hospitalar, nós podemos determinar o sódio através de uma amostra de soro ou plasma heparinizado ou numa urina de 24 horas. Existem vários métodos para determinar a concentração do íon sódio, mas o mais importante, mais utilizado a nível hospitalar é a determinação do sódio pelo método de eletrodos íons seletivos. Potássio, principal cation intracelular, 98% do total, age em conjunto com sódio para manter o equilíbrio da água, para regularizar o ritmo dos batimentos cardíacos. Funções nervosas e musculares são afetadas quando as taxas de sódio e potássio se desequilibram. A hiperglicemia e diarreia duradoura são causas comuns da perda de potássio. Tanto o estresse físico quanto o mental podem levar à carência de potássio. O controle do potássio é feito fundamentalmente pela função renal e a aldosterona. Função renal, quantidade excretada varia com o conteúdo da dieta, 90% absorvido no túbulo proximal, 10% túbulo distal, regulação pela ingestão, e aqui, graças à bomba sódio-potássio ATPase da célula sódio-potássio ATPase da célula tubular. Aldosterona aumenta a excreção de potássio por induzir a reabsorção de sódio. Bom, pensar no desequilíbrio hidroeletrolítico sempre temos uma alteração do potássio é importante, fundamentalmente em diferentes patologias, ok? A nível do sistema cardiovascular, poderemos ter algumas arritmias cardíacas, em grandes queimados, ok? Temos que ter sempre presente a importância do potássio aqui e pensar sempre no desequilíbrio hidroeletrolítico, pedir uma gasometria, pedirmos um ionograma, pois nas grandes queimaduras, pela destruição do músculo estriado, fundamentalmente, há muita liberação de íons potássio para a corrente sanguínea, levando a hiperpotassemia e a grandes arritmias que podem ser mesmo fatais. A rabdomiolises, que também pode afetar gravemente o sistema renal, levando a uma insuficiência renal crónica. A hipercalemia, hiperpotassemia. A hiperpotassemia, uma grande alteração do potássio, é uma doença potencialmente letal que pode ser difícil de diagnosticar clinicamente devido à escassez de sinais e sintomas. Pacientes com risco de hipercalemia devem ser submetidos prontamente a eletrocardiograma para se assegurar que os sinais eletrocardiográficos estejam ou não presentes. Causas de hiperpotassemia, redução e impedimento da excreção do potássio, insuficiência renal aguda e crônica, mais comum, diuréticos, obstrução urinária, anemia falciforme, doença de Addison, defeito na secreção tubular, o lúpus eritematoso sistêmico e fármacos como a ciclosporina, diuréticos, anti-inflamatórios não esteroides. Potássio endógeno excessivo, hemorragia interna, rabdomiolite, como falei anteriormente, e na hemólise. Pseudo-hiperpotassemia, uma hemólise após a coleta no tubo laboratorial, trombocitose, leucocitose, aplicação prolongada de torniquete na coleta de sangue, redistribuição, acidose, deficiência de insulina, drogas beta-bloqueadoras, intoxicação aguda por digoxina, succinilcolina, potássio exógeno excessivo, administração parenteral, excesso na dieta. Todos estes elementos poderão levar a uma pseudo-hiperpotassemia, ok? Um aumento do potássio, porém, não levando, ou seja, não se desenvolvendo da mesma forma como a hiperpotassemia típica.
O balanço do potássio, ou seja, na sua diminuição, a hipopotassemia ou hipocalemia com níveis inferiores a 3,5, já na hiperpotassemia tínhamos valores acima de 3,5. Fundamentalmente, a hipopotassemia se desenvolverá pelo déficit na ingestão, perdas gastrointestinais, perdas renais, incorporações celulares, desordens congênitas, como síndrome de Bartlett-Guiltmann-Liddle, mutações em transportadores tubulares, alcalose metabólica, terapia com beta-adrenérgicos e diuréticos. Existem vários métodos para determinarmos a concentração de potássio, mas usamos fundamentalmente o mesmo que se usa no sódio, que são os eletrodos íons seletivos. A amostra pode ser pelo soro ou plasma heparinizado e urina de 24 horas. O cloro, os íons cloretos são os anions mais abundantes no líquido extracelular, são importantes para a distribuição de água, pressão osmótica do plasma e eletroneutralidade. Um adulto ingere cerca de 150 millimol por dia de cloretos. O controle de cloretos ocorre basicamente no rim por regulação da reabsorção nos tubos proximais e na ossa de hélio. O excesso de cloreto pode ser excretado também pelo suor. O suor excessivo estimula a secreção de aldosterona, aumentando a absorção de sódio e cloreto a nível renal. A eletroneutralidade é também mantida pelo deslocamento de cloretos, como vemos aqui na imagem à esquerda do ecrã. Hiper e hipocloremia, as duas grandes alterações do cloreto. A hipocloremia pode se desenvolver pela perda intestinal de bicarbonato, numa nefropatia aguda ou crônica, insuficiência adrenal e na alcalose metabólica. Já a hipercloremia pode se desenvolver pela acidose metabólica, desidratação, insuficiência renal aguda e diabetes insípido. Cloreto urinário, avaliar tratamento da alcalose metabólica com cloreto e no cloreto no suor, fundamentalmente pela fibrose quística. Os métodos de determinação do cloreto pode ser por mercúrio métrico e eletrodos íons seletivos. O pessoal do laboratório trabalha fundamentalmente através destes dois métodos. E a amostra pode ser pelo soro ou plasma heparinizado e urina de 24 horas. Vamos falar mais num. Bem? Bom, o bicarbonato sódico, falar sobre o bicarbonato, tive um contratempo, peço desculpas. Bicarbonato, segundo o maior anião do compartimento extracelular, é constituinte de um dos principais sistemas de tamponamento do plasma, o sistema bicarbonato ácido carbônico, ok? Quando o CO2 liberado pelas células dos tecidos corporais reage com a água, produzirá fundamentalmente o ácido carbônico que, após a sua hidrolisação, se irá dissociar-se em bicarbonato e íon hidrogênio. Esta fórmula, vocês vão ver que se abordará melhor quando vamos a falar sobre a gasometria ou sobre o equilíbrio ácido-básico. Serve como transportador do CO2 produzido nos tecidos. Sua regulação se dá sobretudo pelos rins, pela diminuição da reabsorção tubular. Diminuição dos níveis plasmáticos resulta em acidose metabólica e o aumento da alcalose metabólica. Valores de referência do bicarbonato, deixo-vos aqui, 22 a 28 millimol por litro a nível do soro.
Bom, é importante para entender que a alteração no ionograma está em íons não medidos, ok? Como cálcio, magnésio, fósforo. Os anions indeterminados, ou seja, o déficit de anions ou anions GAP, eles jogam um papel fundamental na eletroneutralidade da membrana e o equilíbrio entre os cations e os anions. Mas, porém, os anions indeterminados, sobretudo o cálcio, o magnésio, o sulfato, são aqueles anions que não aparecerão, serão aqueles íons que não aparecerão quando a gente pede um ionograma ou uma gasometria, mas quando a gente tiver uma alteração, tanto a nível do ionograma como a gasometria, a gente vai perceber que todos os elementos que constituem esses dois exames estão em equilíbrio e vamos pensar, mas então o que é que se passa? Geralmente, temos que pensar sempre nos anions GAP. Somente o cloreto e o bicarbonato são normalmente determinantes, o déficit de anions GAP. O valor de referência vai de 8 a 16 millimol por litro. Está aumentado, os anions GAP estão aumentados quando temos uma diminuição nos cations não medidos, hipocalcemia, hipomagnesemia. E quando temos um aumento dos anions não medidos, como na hiperfosfatemia, hipersulfatemia. Fundamentalmente acontece na acidose metabólica. Temos uma redução dos anions GAP quando temos uma diminuição dos anions não medidos, como na hipoalbuminemia, hipofosfatemia, e um aumento dos cations não medidos, como na hipercalcemia, hipermagnesemia, para proteínas, gama-globulinas, sódio sérico subestimado, cloreto subestimado. Bom, mais informações. Então, nós, na verdade, o treino durante o internato médico sobre como corrigir o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, como menciono aqui, é fundamentalmente realizado durante o internato médico, onde a gente vai entender melhor como fazer a correção desses íons. Por exemplo, na hiponatremia, temos um conteúdo de sódio das soluções, temos uma solução de cloreto de sódio a 5%, temos a 3%, a 0,9%, temos o Ringer lactato, temos o cloreto de sódio a 0,45% e com os seus mil equivalentes respectivamente. Então, de acordo ao desequilíbrio que nós encontramos nos resultados do nosso exame, nós saberemos que solução hidroeletrolítica usar, ok? Então, que gostaria de vos passar sobre o ionograma. Muito obrigado, Dr. Érico. Foi uma aula explicativa. Penso que daremos seguimento à outra aula, não é? Certo, podemos começar com a gasometria. Até a próxima aula, Sr. Dr. Érico. Muito obrigado.